Algumas irmandades até hoje ainda existem. Por exemplo, você vai na Bahia, você vai ter a Irmandade da Boa Morte, tem a Irmandade São José da Boa Morte, a Irmandade do Bom Jesus das Almas. Essas irmandades, o que elas eram? Eram grupos de pessoas que juntavam a devoção a um determinado santo, e esses que eram irmãos eram associados, eles pagavam ali um certo valor, um certo dízimo, para estar associado, para estar ligado àquela irmandade, porque aquela irmandade ela teria um papel fundamental, principalmente na hora da morte dos seus associados. Olha. Interessante, não é? Porque a irmandade ela iria se responsabilizar pelo enterro e pelos ritos fúnebres daqueles associados. Era muito interessante isso. Eu me interesso muito por esse tema. É incrível, eu não sei de onde vem esse interesse, mas eu me interesso muito curioso a história das irmandades. E nós tínhamos aqui em Caxias algumas muito importantes. Elas ficavam na igreja matriz. Então, a primeira irmandade aqui que a gente tem notícia é a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Poxa. Depois nasceu a Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios. Essa irmandade ela é importante, porque essa Irmandade dos Remédios, ela tinha uma capelinha na matriz. E quem que formava essa irmandade? Os comerciantes. Olha. Então, esses comerciantes começaram a fortalecer essa irmandade, a ponto de que essa irmandade sentiu a necessidade de criar a sua própria igreja, que futuramente veio a se chamar Catedral de Nossa Senhora dos Remédios. Interessante, então, rapaz. A catedral, antes de receber o título, ela só recebe o título de catedral em 39 com o surgimento da diocese. Mas antes ela era uma capela. Com Dom Luiz, né? Com Dom Luiz Marelim. Aliás, antes de Dom Luiz Marelim, não é? Porque quando Dom Luiz Marelim chegou, ele chegou em 41. A diocese foi criada em 39. Então ela já recebeu o título de catedral em 39, antes da chegada do primeiro bispo, né? Que antes do primeiro bispo residente ficar, o arcebispo de São Luís era o administrador apostólico chamado, né? Ainda em 39. Ou seja, não tínhamos aqui, quer dizer, o nosso primeiro bispo realmente é o Dom Luiz Marelim, né? Dom Luiz Marelim, exatamente. Que chega em 41. O primeiro bispo diocesano de Caxias é ele. Interessante. Então, essa irmandade, como eu dizia, de Nossa Senhora dos Remédios, ela constrói a capela, a sua capela, dedicada a Nossa Senhora dos Remédios. E também, em 1858, ela constrói o Cemitério dos Remédios. Então, esse Cemitério dos Remédios, que nós temos até hoje, ele pertencia a essa irmandade. Então, aqueles que eram associados, os irmãos dessa irmandade, eles tinham direito de serem sepultados lá, naquele cemitério, com toda a pompa que a irmandade dispunha. Então, tinha o toque dos sinos, tinha toda a indumentária que era utilizada de estandartes, que eram levados na procissão, né, para o sepultamento. O padre para acompanhar. O padre que ia cantar toda a missa de Requiem, né, que era a missa fúnebre. Você tem alguma informação de se tinha carpideiras e tudo nesse período ou não? As carpideiras já é um período anterior da história, né? Porque elas eram pagas para chorarem os mortos, principalmente vendo na antiguidade, né? É verdade. Já nesse período não existiria talvez a figura da carpideira em si. Nós estamos falando aqui já no século XIX, né? Exatamente. Já é mais recente. Mas existiam os irmãos que estavam presentes em todos os ritos fúnebres, né? Eles, de certo modo, eles faziam o papel que antes era... Se a gente for observar, vamos nos transportar para o século XIX. Sim. Era um grande acontecimento. Grande acontecimento. Uma morte... Morrer sendo parte de uma irmandade era um grande acontecimento. Era um grande acontecimento. Até porque nós vamos pensar que no século XIX nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos nada disso. Então, a vida das pessoas girava em torno do trabalho e da religião. E da religião. Então, o falecimento de uma pessoa, principalmente de uma irmandade como a Irmandade dos Remédios, que quem participava eram pessoas que tinham posses, eram comerciantes, então era um evento social de extrema importância. Então ali a gente imagina a conversa entre os cavalheiros que estavam ali, os senhores, né? O que eles conversavam entre si ali, as sinhazinhas, né? Com seus vestidos volumosos,
Então eu gosto sempre de imaginar como é que seria a vida dessas pessoas, principalmente nesses momentos, né? É verdade. Então levava o corpo daquele irmão que havia falecido para a igreja, ali era feito todas as orações fúnebres, tudo em latim ainda. Então tinha todo um rito fúnebre apropriado, né? Quer dizer que as missas até esse período aí tudo era em latim? Até o ano de 1962, na Igreja Católica, no mundo inteiro, se celebrava em latim. É mesmo? Só do Concílio Vaticano para cá, que a missa... Que é o chamado Concílio Vaticano II. Vaticano II é que a missa passa a ser em língua vernácula, ou seja, na língua do país e de frente para o povo, porque antes ela era celebrada de costas para o de povo. costa. Inclusive nós temos os altares originais do Rosário, da Catedral e da Matriz, ainda preserva essa característica da missa chamada missa tridentina, né? É incrível, que era celebrada, uma né? coisa vai puxando a outra, né? Exato. Mas isso aí era para valorizar mais o divino? Qual era a proposta da igreja? Esse modo de se celebrar desse modo chamavam versus deum, de frente para Deus, a tradução, né? Que poderia traduzir assim, de frente para Deus, porque o padre ficava de frente. Isso. Eu me lembro que meu avô, ele dizia assim, meu avô faleceu com 94 anos. Enquanto ele tinha lucidez, ele às vezes falava, mudou tudo, até o padre agora deu as costas pro santo. Ele dizia assim. Olha só. Era interessante essa observação, né? Por quê? Porque até os anos 60, o padre ele ficava de frente para o altar, de costa para o povo, né? Isso. Porque desde o Concílio de Trento que a igreja celebrava desse modo. Então é a chamada liturgia tridentina. Então foi mais de 1000 anos na igreja. Esse concílio, né? Aí é na Idade Média ainda, né? Na Idade Média. Na Idade Média. Ainda na Idade Média. Se eu não me engano, ali por volta do século 13 ou 14, se não me falha a memória. Mas foi naquele período lá, pós a Reforma Protestante, né? Então foi o concílio que organizou muita coisa na igreja, que prevalece, muitas delas até hoje, algumas foram alteradas com o Concílio Vaticano II, mas ele foi muito importante na história da igreja. E as missas eram, até os anos 60, celebradas assim, de costa para o povo e em latim. O padre virava em alguns momentos para saudar o povo e no momento do sermão ele falava em português, no nosso caso aqui, do Brasil, mas a liturgia toda era em latim. Nossa. E o pessoal ficava rezando a ladainha também em latim, rezava tudo em latim ainda.